A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Que bom ter você conosco. E nós estamos chegando nesse final do trimestre de 2021, do nosso quarto trimestre, aonde nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, uma revista comentada pelo pastor Linai Cabral, né, um doutor na palavra, escritor de muitos livros, comentarista de muitas revistas. E nesse finalzinho aí de quarto trimestre, nós estamos estudando a lição de número 9, que traz o seguinte título: Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Ou seja, nós na lição de número 8, nós falamos sobre a dedicação de Paulo, o discipulado de Paulo com toda a igreja. Agora nós vamos olhar para Paulo falando com os vocacionados. E nós vamos entender também no decorrer da lição a questão de quem são os judaizantes. Os gnósticos, né? Os gnósticos nós quase não ouvimos, mas judaizantes é mais comum. Nós vamos compreender essa necessidade e esta visão de Paulo a respeito dos novos obreiros e também da sua formação. Lembrando que no próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2021, nós estaremos estudando sobre a supremacia das Escrituras. Irmãos, que delícia nós podermos falar da palavra e falar a respeito da palavra, tá? Então é o nosso próximo trimestre, primeiro trimestre de 2022, ok? Você já conhece o nosso canal? Você já passeou por ele? No nosso canal, o foco principal é a Escola Bíblica Dominical. Esse é o foco do nosso canal. Então, além dos comentários de todos os trimestres, nós temos 2 cursos para professores da Escola Dominical. Nós temos um curso de teologia sistemática, algo bem simples aí, mas que ajuda bastante. O nosso último curso, né, se assim vou dizer, um curso rápido, foi sobre o período interbíblico, ou seja, nós temos aí ferramentas que te ajudam na Escola Bíblica Dominical, além de algumas reflexões, pensamentos que estão ali. Então vai lá, participa, conhece o nosso canal, se inscreve no nosso canal, certo? Deixa aí o seu like, deixa o seu hashtag estou presente, isso nos ajuda bastante, e deixa seu comentário, que isso é uma grande bênção para as nossas vidas, ok? Então vamos lá. O título da lição, como nós já falamos, é Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Eu vou ler para você aqui o que o dicionário ele entende por vocacionado, por vocação, ok? Vocação, tendência ou inclinação natural que direciona alguém para a sua profissão específica, para desempenhar determinada função para um trabalho. Exemplo, vocação literária. Capacidade ou interesse natural por qualquer coisa, talento, exemplo, vocação para música, vocação para canto, vocação para escrita. Quando nós estamos falando de vocação, nós estamos falando de 2 coisas ao mesmo tempo: uma aptidão natural e um chamado divino. Vou falar de mim, da minha família. Na minha família, todos nós somos os vendedores. Isso faz parte da nossa família, né? Meu pai, minha mãe, certo? Todos nós somos vendedores. Eu nasci numa família de vendedor, ou seja, para nós falar é muito simples, é comum, tá? Eu acostumei, eu nasci e me criei vendo meu pai falando em público para as pessoas, e eu ali junto com ele. O meu avô era pastor, tá? Então, eu me acostumei a ver meu avô pregando, e isso veio comigo, certo? Meu irmão é vendedor, a minha irmã é vendedora,
os meus primos, todos, né, a grande maioria trabalha nessa área, esse relacionamento com gente. Então isso é algo que para nós falar, para nós é natural, certo? Para nós falar, vender é natural. Agora, juntamente com esta aptidão natural, vem uma chamada divina. Então aí nós temos a nossa vocação, a minha vocação. Meu irmão, meus primos não foram para o ministério, certo? Alguns nem servem ao Senhor, mas foi unida o desejo, né, a aptidão natural que veio comigo e mais a chamada divina, e aqui estou eu, desempenhando a minha vocação, certo? A minha vocação de transmitir a palavra de Deus, seja por pregação, seja através do ensino. Então, o dicionário, certo, vai nos dizer isso, que essa vocação aqui é uma aptidão natural, certo? E todos nós temos, um para um lado, outro para o outro, certo? Mas todos nós temos uma aptidão natural. E quando a chamada divina vem sobre nós, o que acontece? Esta vocação, ela vai andar, ela vai ser evidente. E quem avalia a nossa vocação? Não é o pastor. O pastor reconhece a nossa vocação. Quem avalia, quem nos empurra para frente é a igreja. É a igreja do Senhor que vai chancelar a nossa chamada divina. O nosso textuário diz assim: olhai, pois, por vós e todo o rebanho, sobre o que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28, verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais... No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Orem por mim, irmãos. A minha garganta tem alguns meses que eu estou meio rouco, né? Nós temos muitos compromissos na igreja. Eu falo demais. Então, quando você puder, lembra do irmão Emerson. Fala: Jesus, entra com providência na voz do irmão Emerson. Eu preciso da minha voz natural, tá bom? Me ajude em nome de Jesus. E o nosso textual e a verdade prática, eles vão falar da dedicação, do cuidado com os mais novos, ok? Veja bem, quando você lê o Atos 20, capítulo 20, versículo 28, nós vamos ter aqui uma pessoa com uma vocação, bispos e apacentadores, pastores. Mas esses mesmos, no versículo 17 do mesmo capítulo, vai falar que eles são anciãos, ou seja, pessoas já de uma certa idade, né, de uma certa experiência na fé. Então Paulo está falando com pessoas que já têm alguma experiência de vida, já têm uma fé confirmada, e eles são chamados para ser o quê? Bispos. A palavra bispo nos remete a superintendente de uma comunidade, certo? De um número de pessoas, apacentadores, pastores, aqueles que têm a chamada para cuidar. Então, irmãos, a ideia de Paulo, o cuidado de Paulo com eles é exatamente isso, que eles olhem para si, mas olhem para o rebanho, olhem para as suas necessidades, mas olhem principalmente para o rebanho, porque o Senhor nos colocou para cuidar do rebanho dele. E a verdade prática continua nessa lição, né, nessa linha. Paulo, o obreiro mais velho, zelando pelos mais novos. Lembra do que Elias fez? Elias pegou e puxou Eliseu para si, para um discipulado dinâmico, um treinamento dinâmico para o ministério. O que Eliseu fez? Eliseu tinha a escola dos profetas, que provavelmente começou com Elias, mas foi efetivada ali
com Eliseu, na escola dos profetas. Eram preparados os obreiros para a casa do Senhor naquele tempo, para o desenvolvimento da obra. Então é muito importante, irmãos, nós olharmos e notarmos que os vocacionados, eles têm uma chamada, eles têm uma aptidão natural, mas existe um desenvolvimento da chamada, e é disso que nós vamos falar daqui a pouco. O nosso primeiro tópico diz assim: Éfeso, o ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. Então preste atenção. Paulo começa a sua vocação, a vocação de Paulo, o ministério de Paulo, começa a ser evidenciado aonde? Em Antioquia, Atos capítulo 13. Ele já tinha uma chamada, sim, né? O Senhor já o preparava para o ministério. O Paulo, ele ficou no deserto da Arábia, ficou em Tarso, ok. Mas ali ele estava sendo o quê? Moldado. Porque nem sempre o estar em evidência é estar no centro do projeto de Deus. Muitas vezes o estar no centro do projeto de Deus é estar escondido por um tempo para que haja preparação. Paulo se preparou no deserto da Arábia, em Tarso. Quando ele chega em Antioquia, ele está pronto para o quê? Ser treinado como obreiro. Ele estava sendo discipulado, a nossa lição de número 8. Agora ele está sendo treinado, né, por Barnabé, para quê? Para ser um obreiro. Preste atenção, Atos 13, 14 e 15. Quando fala de Barnabé e de Saulo, né? Como que vai falar? E chamando a Barnabé e a Saulo. E foi Barnabé e Saulo. Quem está na frente? É o líder desse ministério, desta obra. Barnabé. Barnabé é o líder. Barnabé vai discipulando e treinando Paulo na medida do caminho. Irmãos, nós como obreiros mais novos, muitas vezes nós temos a arrogância natural da nossa juventude e achamos que já estamos prontos. Eu me lembro que eu era novo de tudo, continuo sendo, né? Mas eu era novo de tudo e nem era casado ainda. E um dia meu pastor chegou para mim e falou para ele, pastor Cristóvão Lazarotto, falou, irmão Emerson, eu era cooperador, meio cooperador ainda, né? Falou, irmão Emerson, eu tenho uma igreja que eu queria colocar o irmão. Falei, pastor, que bênção, o coração já pulou aqui. Ele falou, mas eu não vou colocar o irmão, porque se eu colocar o irmão hoje, eu mato o teu ministério. Irmãos, aquele dia eu saí triste, frustrado, fui embora, emburrado para casa, porque eu não entendia o meu pastor. Mas aquela palavra dele me chamou para um despertamento. Passado anos, eu fui cuidar de igreja, acabei cuidando desta igreja, tá? Mas eu compreendi que eu ainda não estava amadurecido, eu precisava ser treinado, capacitado para desenvolver o ministério. Barnabé pega Paulo pela mão. Paulo tinha capacidade teológica, capacidade ministerial, tinha vocação, ele tinha tudo, mas ele não tinha sido treinado. Treinar é pegar pela mão e conduzir para realizar, para aprender a fazer a obra. Tá? E nós precisamos compreender isso, irmãos. Todos nós precisamos ser treinados. Hora ou outra nós precisamos voltar para o treinamento. Tá? O grande problema nosso é essa nossa arrogância de acharmos que nós não precisamos nos desenvolver. Veja bem a questão da pandemia. A questão da pandemia fez nós, os pastores, nós precisamos nos redescobrir outras formas de pregar o evangelho além do púlpito, além do microfone. Nós precisamos voltar. Muito pastor precisou voltar a fazer visita, coisa que não fazia há anos. Muito pastor precisou descobrir a internet, coisa que não tinha nem noção. Então, irmãos, é necessário que nós olhemos para isso e aprendamos e vivamos esse ministério, sendo discipulados e treinados constantemente. E aí, o que nós vamos ver? Nosso segundo tópico. Paulo, o despertamento de novas vocações. Paulo compreendeu isso. Veja bem, Paulo sai de Jerusalém, Atos 15, e ele vai passar pelas igrejas confirmando a fé dos irmãos. Amém? Ele chega em Atos 16. Qual é a primeira menção que nós temos em Atos 16? É Paulo encontrando
um novo obreiro, Timóteo. Timóteo é um obreiro que Paulo encontra, é um jovem obreiro, jovem na idade, jovem na obra. E Paulo fala assim, opa, esse tem potencial, tem algo diferente, tem uma chamada, ele tem uma vocação para o ministério. Porque não adianta nada você querer servir o ministério e não ter a vocação para o ministério. E o que acontece, irmãos? O que vai acontecer? Paulo pega Timóteo pela mão e fala, vamos passear comigo. Você imagina? Nesse meio caminho, no meio do caminho, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar Apolo. Priscila, Áquila estão discipulando já Apolo. Paulo vai entrar nesta batalha de discipulado e treinamento. Apolo, ele vinha de uma outra igreja, de um outro ministério, vamos assim dizer, mas ele teve a humildade de se colocar debaixo da mão de Paulo, da mão de Priscila. Para quê? Para crescer no evangelho. Isso nós precisamos ter conta, irmãos. Nós precisamos nos entregar na mão de outros, para que os outros nos treinem, tá? Às vezes, os nossos treinadores são mansos, nos ensinam com amor. Outras vezes, os nossos treinadores são usados por Deus para o quê? Para nos quebrar, para nos colocar no lugar. Eu sou grato a Deus, porque eu tive pastores que me ajudaram me carregando pela mão, me falando mansamente, mas outros me quebraram, certo? Me quebraram, me levaram lá embaixo. Mas tudo isso, eu tenho certeza, eu não tenho mágoa de ninguém. Por quê? Porque eles foram usados por Deus. Eu precisava quebrar o topete, eu precisava aprender a dar marcha ré no meu carro e voltar, né? A voltar nas minhas palavras, a ser manso nas minhas atitudes. É trabalhar de Deus. Em outros casos, Paulo preso, né? Lá no caso de Onésimo, lá em Filemão, capítulo 1, a partir do versículo de número 10. Você vai ver o quê? Paulo tendo encontro com Filemão, mandando uma carta para Filemão. Filemão, olha, meu filho, que eu gerei nas minhas prisões, outrora foi inútil, agora ele é útil. Tá entendendo? Nós precisamos, irmão, desse encontro, porque esse encontro que nós temos com o Senhor e com o nosso discipulador muda e trabalha na nossa vida. Eu tive pastores que trabalharam na minha vida, como eu já disse, uns de uma forma branda, outros como mais brutos, mas todos eles são ferramentas de Deus. Eu louvo a Deus por cada um deles, porque eles me fizeram quem eu sou. Eles me inspiraram a ser um obreiro melhor, estar aqui. Por que eu sempre tive desejo de dar aula de escola dominical online? Há muitos anos eu tive desejo, não fazia antes porque eu não tinha oportunidade. Porque eu tive professores que me inspiraram a dar aula, e eu tive pastores que me ensinaram a amar o ensino. Então, é por isso que nós estamos aqui, porque eu sou vocacionado, eu tenho uma chamada, mas eu tive alguém que lapidou a minha vida, que preparou a minha vida, que resgatou esta chamada, esta vocação e falou, filho, esse é o caminho, segue nele. Então, irmãos, é muito importante nós compreendermos que a nossa chamada depende que outros nos descubram, nos ajudem em o nome de Jesus. O nosso segundo tópico vai dizer assim, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Um dos primeiros embates doutrinários que eu tive no meu ministério foi quando surgiu o movimento G12. Isso lá no 97, 98, 99. E esse embate, por que foi algo muito difícil? Porque quando o G12 ele veio deturpando algo que é de Deus, que são as igrejas na casa, cultos na casa, os movimentos domésticos, entendeu? O movimento de pequenos grupos de crescimento, irmãos, é divino, é espetacular. Só que o movimento G12 trouxe uma série de coisas que não cabe dentro do evangelho. E vamos voltar a falar do pastor Cristóvão. Como que eu vivo sem falar dele? Né? Ele é uma inspiração, já dorme no Senhor, guerreiro, servo do Senhor. E ele me chamou e explicou, irmão Emerson, esse movimento é assim, 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 assim. E
E infelizmente eu emprestei esse livro sumiu, e ele me deu um livro, né? Um livro um livretinho que falava sobre o G12. E o que acontece? Ele me explicou o que era, porque não era bom, e me doutrinou. Para quê? Para que eu pudesse ser um apologista no meio da minha geração. Ou seja, o meu pastor me ensinou a como defender aquilo que ele tanto amava e me ensinou a amar, que é o Evangelho. Tá? Qual o legado? O que Paulo vai deixar para os novos líderes? A questão de combater as falsas doutrinas. Você vai ver que em nenhum momento Paulo vai bater boca com eles. Nosso trabalho, irmãos, não é bater boca. Não é pegar o povo da seita e macetar eles na parede, não. Nosso trabalho é ensinar a igreja. Tem horas que nós somos mais enfáticos, mas em todo o tempo nós precisamos ensinar a igreja. E o primeiro embate que Paulo vai ter, e nós vamos ver isso muito claro no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, o primeiro embate de Paulo vai ser com os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, mas na ideia dos judaizantes, para servir ao cristianismo, eles precisavam se circuncidar e seguir os ritos do judaísmo. Regras sanitárias, alimentícias, guarda de dias, isso depois de Atos 15. Tá? Então os judaizantes, eles pregavam que para ser salvo era necessário de Cristo mais o sábado, Cristo mais abstenção de alimento, Cristo mais isso. Irmão, salvação é só por Cristo. Tá? Que salvação é só por Cristo, não é necessário mais nada. E é interessante que a palavra judaizante, ela não aparece na Bíblia, mas em Gálatas 2,14, Paulo vai dizer assim, viver como judeu, isto é, judaizem, certo? Judaizem, certo? Judaizar, viver como judeu, esse é o grego, judaizem, né? Que vai dizer assim, viver como judeu, Atos 2,14. A palavra judaizante não está na Bíblia, mas a ideia que Paulo está falando é viver como judeu. E esse é um embate que Paulo tem com Pedro em Gálatas. Por quê? Quando Paulo estava na Galácia, junto com os irmãos novos convertidos dali, ele vivia de uma forma simples como judeu, como gentio. Ele não se preocupava nas amarras do judaísmo. Quando chegaram os irmãos de Jerusalém, que vieram a mandado do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, que era o pastor de Jerusalém, ele vai fazer o quê? Vai se afastar. Não, sabe? Ele comia carne de porco, parou de comer, certo? No sábado ele trabalhava, parou de trabalhar. Para quê? Para viver como judeu. E é esse o embate que Paulo vai ter com ele. Por quê? Porque na ideia de Paulo, a concepção é esta. Se você é judeu, foi chamado para viver como judeu, sirva a Jesus, né? Um cristão convertido, um judeu convertido sem problema. Agora, se você é gentio, você não precisa de mais nada, você precisa apenas de Cristo. E Pedro vivia esse dualismo. Uma hora servia como um judeu convertido, né? Guardava o sábado e as dietas como judeu. Noutra hora, quando não tinha ninguém vendo, ele vivia como gentil. Paulo vai dizer que isso é hipocrisia. Tá? Então nós temos de um lado os judaizantes, que eram absolutamente zelosos, né? E queriam que todo mundo continuasse seguindo os ritos judeus. Por outro lado, nós temos os gnósticos. Os gnósticos, eles traziam uma linha de pensamento seguinte, que esta carne é má. Certo? Essa carne é má. O que é importante? É o espírito. O espírito é importante, mas a carne é má. Ou seja, nós podemos fazer tudo o que quisermos na carne, desde que não contamine o nosso espírito. Tá? Isso trazia uma dualidade. Por quê? Porque na ideia dos gnósticos,
como a carne era má, ela pode se entregar aos seus desejos, desde que não contamine o corpo, desde que não contamine a alma, tá? E é neste ponto, irmãos, que nós precisamos compreender, certo? Que não tem como contaminar o corpo e não contaminar a alma, porque nós somos um ser tritocômico. Nós temos corpo, alma e espírito. Corpo, a carcaça. Alma, o nosso centro das emoções, quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos. E espírito é o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, nós temos 3 elementos dentro de nós: corpo, alma e espírito. Se um sofre, todos sofrem. Se um se santifica, todos se santificam. Se um é glorificado, todos são glorificados. Se um se perde, todos se perdem. E é isso que os gnósticos não compreendiam. Para eles havia uma separação. Nós compreendemos que não, que é tudo uma coisa só. Tudo é algo dado por Deus e precisa ser apresentado ao Senhor de forma santa. Paulo vai escrever Gálatas para combater os judaizantes. Paulo vai escrever 1º, 2º Tessalonicenses, Colossenses, parte de Efésios, para combater os gnósticos. Porque os gnósticos, além dessa dualidade, eles criam também na dualidade espiritual, que existiam os aions, que eram seres celestes, certo? Que criaram as coisas boas, e um se rebelou, criou as coisas más, certo? Cristo seria um aion, não seria um Deus. Quando Cristo veio ao mundo, o seu corpo não era corpo, era uma manifestação espiritual apenas. Então nós vamos ler 1º, 2º Tessalonicenses, nós vamos ler Colossenses, nós vamos ler o Evangelho de João. João vai se levantar para combater os gnósticos. As suas 1ª e 2ª carta combatem os gnósticos, que era algo que estava grandemente influenciando as gerações ali. Então, quando Paulo se levanta para escrever cartas específicas para a igreja, para combater os judaizantes, para combater os gnósticos, ele está fazendo 2 coisas. Primeiro, ele está despertando na igreja a visão bíblica, a visão crítica, e nos seus discípulos ele está despertando um desejo apologista, de ser um apologeta defensor da fé cristã. E o nosso 3º e último tópico tem o seguinte tema: Paulo apela para os líderes. Tá? E o primeiro tópico vai dizer assim: sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O segundo, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Terceiro, a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Então veja bem, o obreiro foi chamado não para servir a si, mas para servir o reino de Deus. Irmãos, sabe, ontem mesmo nós estávamos resolvendo uma situação de família, coisas que nós vivemos no dia a dia, mas eu não podia deixar para outro dia. E o que acontece? Telefone tocando, campainha tocando, situações para serem resolvidas. Eu resolvi aquilo que precisou ser resolvido aqui em casa, uma conversa que nós estávamos tendo, mas a cabeça girando, certo? A cabeça girando, por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com a obra. O Senhor me chamou para a obra. Né? Eu tenho uma grande responsabilidade de conduzir a minha família para o céu, mas eu também tenho um rebanho para conduzir, levar ao céu. E o homem de Deus, a mulher de Deus, que se dispõe ao ministério, ele precisa ter essa visão, que ele tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, mas ele precisa também cuidar da obra de Deus. Nós somos chamados para isso. O Senhor nos chamou e nos capacitou para quê? Para servir ao reino. É fácil? Não é fácil. É gostoso? É maravilhoso. Só que o que acontece? Tem horas que você precisa colocar o reino, a obra de Deus,
acima de todas as coisas. Você precisa colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus é imprescindível sobre as nossas vidas. E nós somos chamados para isso. Só que também, testemunho pessoal, a gente às vezes descuida da saúde, descuida do descanso. E o corpo vai chegando uma hora, pesa. Ele pede, certo, esse descanso, né? Então, o obreiro, ele precisa cuidar do rebanho, sim. O rebanho, ele está quase em primeiro lugar, ele está emparelhado com a família. Só que tem horas que você precisa priorizar a família. Ontem eu precisei priorizar a família. Às vezes eu preciso priorizar a minha saúde. Porque adianta eu fazer tudo e ficar doente e depois não conseguir fazer mais nada. Eu preciso priorizar, tem horas, o descanso. Para mim é difícil descansar, mas eu não consigo parar, certo? Eu tenho uma comichão dentro de mim, eu não consigo parar, certo? Eu estou lendo, eu estou pensando em que fazer e no que fazer. Eu sou agitado, certo? Eu sou agitado, né? Uma vez a minha esposa tentou dar um remedinho para me acalmar, fez o contrário. De tão agitado que eu sou, o efeito do remédio foi o contrário. Ela tentou fazer eu dormir, eu passei quase uns 2 dias acordado meio direto, né? Mas isso faz parte do que a gente é, tá? Mas nós precisamos cuidar do descanso, certo? Paulo vai ensinar isso, que o obreiro precisa olhar para si, atender a sua vida. Para quê? Para que ele possa ter sobriedade, para ver aonde os lobos estão entrando, aonde os problemas estão acontecendo, porque às vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos no trabalho da igreja que a nossa cabeça não pensa direito. Falo por experiência, né? Eu teve uma época que eu nem pensava em descansar, nem pensava em sair, tirar uns dias de folga. Não falo férias, mas tirar 2, 3 dias, uma semana de folga, né? Isso não passava na cabeça. Até o dia que eu precisei fazer isso. E eu compreendi quanto é bom. Descansa a cabeça. E quando você volta com outro pensamento, com outro foco. Você volta conseguindo organizar a sua vida para o futuro, né? E principalmente para identificar quem são os lobos que estão atacando o rebanho de Deus sobre a sua vida. Irmãos, em todo o tempo, lobos estão se levantando. Às vezes o lobo passa anos e décadas no meio do rebanho, não se manifesta. Daí acontece uma situação, um problema, ele vem, se manifesta e traz problemas. Às vezes o lobo, ele tem cara de ovelha, tem cheiro de ovelha, certo? Está vivendo no meio das ovelhas. Então, Paulo vai chamar os novos obreiros, e ele mesmo vai fazer isso. Chamar os novos obreiros a se despertar para o cuidado da obra de Deus, do rebanho de Deus, porque muitos lobos estão se infiltrando e às vezes nós deixamos o tempo passar e não compreendemos, né? O cansaço, as preocupações, o ativismo não nos faz reconhecer aqueles que estão tentando tirar as ovelhas do reino. Então, irmãos, é muito importante nós pensarmos isso, ok? Te espero na próxima lição, a lição de número 10, que nós vamos falar sobre Paulo e o seu amor pelas igrejas.